Então, voltando à década de 70, né, eu estava na faculdade e sempre achei que a análise do comportamento, para ser plenamente aplicada à clínica, ou seja, aplicada em benefício dos seres humanos, a análise do comportamento tinha que dar conta daquilo que era chamado de linguagem, né? Então, é uma interpretação analítico-comportamental de que a linguagem é fundamentalmente comportamento e, portanto, é sujeita a todas as leis, todos os princípios básicos da análise do comportamento, né? E, por conta da novidade, da dificuldade, eu procurei me aprofundar no estudo da linguagem sob a ótica da análise do comportamento e, nas minhas pesquisas, né, eu identifiquei que havia uma pessoa, né, que era muito interessada e cuja expertise, cujo trabalho principal era de ensinar a respeito do comportamento verbal do Skinner, né? E essa pessoa chamava-se Jack Michael e ele estava nessa universidade, Western Michigan, nos Estados Unidos, evidentemente no estado de Michigan, numa cidade chamada Kalamazoo. E, por indicação do professor Gary Martin, da Universidade de Manitoba, que havia estado aqui no Brasil por sugestão do professor Fred Keller, para oferecer consultoria na PUC de São Paulo. Lá eu o conheci, portanto, ele me indicou, né, essa pessoa, sabendo dos meus interesses, essa pessoa, né, nessa universidade americana. E para lá eu fui. Para minha grande surpresa, eu submeti meu currículo, meu processo de aplicação para essa universidade sem muita convicção de que eu seria aceito, porque eu tinha, e não fazia muito tempo, naquela época, participado de um processo seletivo para um intercâmbio cultural de um ano nos Estados Unidos, né, por uma organização chamada AFS, American Field Service, e não tinha sido aprovado, né, enquanto outros membros da minha família tinham sido aprovados, e pelo menos 3, né, membros da minha família tinham sido aprovados, e eu fiquei extremamente frustrado com essa experiência, né? E foi uma experiência que me marcou muito, tanto que eu estou relatando a respeito dela aqui hoje, né? E eu fui reprovado, portanto, nesse exame do EFS e achei que teria pouca chance de ser aceito numa universidade, né? Se eu não fui aceito para fazer o high school numa escola americana, né, quais chances eu teria de ser aceito por uma universidade, né, e de uma das universidades mais famosas na área de análise do comportamento, em um departamento que o próprio Fred Keller havia participado de sua criação, né? Então, foi uma grande, enorme e grata surpresa ter sido aprovado lá. E para lá eu fui e terminei o mestrado, dei continuidade ao meu doutorado, até quando a professora Carolina, sabendo do meu trabalho lá e dos meus interesses e da minha formação, me convidou para submeter o currículo para um concurso na Universidade Federal de São Carlos. Eu o fiz, né, já dito pelo Carlos, eu fui aprovado e fiquei naquele momento de escolha. Continuo aqui nos Estados Unidos para fazer a carreira, né? Uma vez que eu já estava, né, bastante integrado à cultura, eu volto para o Brasil,
né? O ano era 1978, 79, né? A época política, né, já mostrava uma certa abertura, né? E eu, sendo brasileiro, eu optei, na época, voltar para o meu país e trabalhar aqui. Eu acho que eu fiz bem. Hoje em dia eu vejo as condições são muito diferentes, né? Muito favoráveis à ida aos Estados Unidos. Eu tenho inúmeros conhecidos que foram alunos ou alunos de outros colegas que tentaram fazer carreira lá, e alguns fizeram carreira brilhante, outros voltaram, né? Mas eu sempre olho com aquele olhar de que você faz falta para o Brasil. Né? O que você está fazendo aí, bicho? Né? Vem para cá. Né? Esse tipo de coisa. E daí é o início do meu interesse na área de linguagem, que em análise do comportamento nós chamamos de comportamento verbal e não de linguagem, mas que isso abrange, né, todos os aspectos do desenvolvimento da linguagem. Então, desde a época de graduação, desde 1973, né, eu tenho interesse nessa área de análise do comportamento e, particularmente, comportamento verbal. E somando, né, fazendo uma conta aí de 2023 e 1973, isso representa 50 anos de trabalho nessa área. Né? E na qual eu pretendo continuar ainda por muitos anos, por mais 50 pelo menos. Muito bom. E imagino que nessa época, no final dos anos 70, né, 2 de fevereiro de 79, início da jornada aqui na UFSCar, com a pós, começou como mestrado em educação especial, para depois, né, todo a pós estrito sensu. Imagino que, se hoje a gente ainda tem como um tema emergente falar em ESG, em temas de inclusão, a gente sabe que a política de educação especial no Brasil variou muito tempo, em tempos que seguiu o modelo italiano de inclusão total e depois exclusão. A gente sabe que esse tema realmente sempre foi um tema muito delicado e nem sempre tratado da forma correta. Imagino que o início da pós em educação especial ali na UFSCar tenha sido um desafio muito grande, apesar de estar com pessoas muito importantes dentro da pesquisa, mas era um tema ainda muito novo, incipiente no Brasil, não era? De fato era. Na época, havia na universidade um departamento que, no que é hoje o Centro de Educação e Ciências Humanas, que que abriga quase 2 dezenas, ou aproximadamente 2 dezenas de departamentos. Na época havia 2, né, departamentos. E esses departamentos, principalmente aquele ao qual eu pertencia, abrigava profissionais de múltiplas áreas, porque não havia nenhum outro curso específico que não fosse o de pedagogia. Era o único curso, era um curso de graduação em pedagogia, né? Mas havia professores da área de filosofia, da área de sociologia, na área de economia, na área de direito, na área de psicologia, evidentemente, né? E outras áreas também. Né? E depois, muitos anos depois, houve uma redepartamentalização, né? E outros departamentos foram criados a partir desse núcleo inicial. Mas o curso básico, né, do centro e desse departamento era o curso de pedagogia. Né? A primeira tentativa na área de educação especial se deu através de um curso de especialização, na época coordenado pela professora Tárcia Regina da Silveira Dias, aqui de Ribeirão Preto, que ela era nossa colega lá, né, na ocasião. Né? E ela criou esse curso de especialização, que foi a célula básica para a criação do curso de mestrado
em educação especial, que foi uma grande contribuição da professora Carolina Bore. E a concepção da professora Carolina era de que nós poderíamos formar educadores na área de educação especial, mas o impacto social que nós poderíamos ter seria muito maior se nós formássemos professores de professores através do mestrado, né? Seria uma maneira de potencializar os recursos que nós tínhamos. Então, ela criou esse curso de mestrado em educação especial, né? Que depois se tornou um curso de mestrado e doutorado e um programa de pós-graduação estrito sensu em educação especial. Perfeito. E o seu trabalho é muito marcado exatamente pela pesquisa no comportamento verbal, né? Falando de linguagem, né? Da fala, e inclusive tema de um último livro recente que você publicou agora sobre ensino da fala, né? E a fala em relação ao autismo, ela tem uma importância muito grande por conta da relação social do autista. Para as pessoas entenderem por que a gente tem tanto enfoque, né, no comportamento verbal com autismo, qual você acha que seriam os pontos principais que as pessoas precisam entender, né, da importância da comunicação para o autista? Eu acho que é a forma da comunicação. Eu acho que não precisa falar para ninguém a respeito da importância da comunicação. A comunicação, em qualquer forma, né, faz parte de todos os organismos vivos, né? Não é só do homem. Todos os organismos têm suas respectivas formas de comunicação, né? Mas somente o homem tem o meio da fala como comunicação. E somente o homem conseguiu um status na biodiversidade de dominância, de progresso, de desenvolvimento, né? Para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, é o desenvolvimento típico do ser humano. O desenvolvimento típico do ser humano depende essencialmente do desenvolvimento da linguagem falada, né? Então, esse é o aspecto principal. E, no quadro do autismo, o prejuízo na fala, que pode ser desde a falta do desenvolvimento, desde a ausência da fala, até uma fala disfuncional, de alguma forma disfuncional, né? É uma característica básica do quadro do autismo, né? Ela não é necessariamente a única característica, assim como outras características, as muitas outras características do autismo não são exclusivamente a característica do autismo. É uma combinação, né, de muitos fatores, né? E para cada criança, essa combinação é diferente, né? Em intensidades diferentes, em momentos diferentes, o que torna o quadro sempre muito desafiador, né? Mas o que me atrai particularmente, né, é desde o início do desenvolvimento da fala, ou seja, aquelas crianças que apresentam um prejuízo muito grande na fala, quase que a ausência absoluta, né? Mas não a ausência total, porque a ausência total de sons, né, no início do desenvolvimento da criança, ela pode refletir também um outro tipo de prejuízo, né? Não necessariamente derivado do autismo, mas derivado de outras síndromes, por exemplo, né? Ou derivado de prejuízos na infraestrutura, no arcabouço anatômico, fisiológico, neurológico, alguma coisa nesse sentido, né? Então, aquela criança que fala, mas muito pouco, né, ela pode e deve desenvolver a linguagem, né? Agora, é preciso saber como, né?
Para saber como é preciso muito estudo, né? É preciso muita pesquisa e, de fato, nós não sabemos ainda, né, como construir toda a linguagem a partir desse déficit, né? Quer dizer, como é que uma coisa é você começar a ensinar as primeiras palavras, né? A outra coisa, muito mais complexo que isso, é como você desenvolve toda a complexidade da linguagem, né, a partir disso daqui, a partir desse início, né? Então, é preciso uma dedicação muito grande, né? E, em geral, não é isso que nós encontramos, né? Nós encontramos muito mais uma preocupação, né, em oferecer às crianças com todo tipo de atendimento, né, e não necessariamente atendimentos que tenham uma sólida base científica.